Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo Reto com a Suzane. E hoje nós vamos abordar o granito de uma forma diferente. Nós vamos passar algumas informações sobre o granito que são muito importantes que o restaurador de piso tenha, que ele saiba, para saber lidar com essa pedra da melhor forma possível. Oi, Suzane, tudo bem? Oi, Ivana, tudo bem? Vamos lá então falar sobre o granito. Sim, para começar, a primeira pergunta sobre o granito é: Suzane, de que é formado a pedra granito? Olha, Ivana, são de muitas coisas, né? Mas a principal delas é o quartzito, né? Que é uma pedra de extrema dureza. Ah, tem carvão, tem não sei o quê. Tem até um vídeo nosso pequenininho que nós formamos, que eu não cheguei a decorar aquilo, porque isso não é coisa para o restaurador, né? Mas o importante é falar que a principal pedra dele é o quartzito, que é o quartzo, né? O que torna ele uma pedra de extrema dureza, entendeu? Ou seja, também de um grau de dificuldade muito grande para se restaurar, sabe? Então a gente tem um videozinho lá no YouTube que a gente fala exatamente, eu leio lá inclusive do site da Prisoclin, que é pedras de A a V, e eu falo exatamente do que é composto os granitos, porque é uma combinação de elementos químicos, né? Que formam a rocha. Então, se eu fosse pedespato e carvão e não sei o que, não sei o que são coisas que não são assim muito para nós na vida prática, né? Na nossa vida prática, o importante é saber sobre o granito é que ele é bem complicado de você restaurar e isso é o nosso forte aqui, né? E um dos motivos para ele ser difícil de restaurar é porque ele tem alta dureza de corte, então é muito mais difícil para você cortar um granito do que para você cortar um mármore, né? Ou seja, na hora que você lixa, tá? Então eu posso entender que principalmente na hora de lixar, de Ele é o tentar, mais difícil. ele é Isso. o mais difícil. Ele é o mais difícil, ele é o mais complicado, Sim. tá? Suzane, que tipo de rejunte que deve ser usado no granito? O mesmo rejunte, por exemplo, existem rejuntes específicos para pedra, tá? Que ele tem lá no pacotinho, no pacote, quando você compra, ele tem as especificações já para granitos e mármores, né? Esse é o produto que você deve, o poligranito mais indicado, aquele que é fabricado para isso. Porque ele tem uma liga mais, ele gruda mais, ele tem mais aderência, entendeu? Então, o mais indicado são os produtos que são feitos para ele. Ele já tem no rótulo, no pacotinho lá, ele já está escrito lá para que ele serve. Então, ele tem lá mármores e granitos. Esse é o rejunte mais específico, salvo exceções que você pode estar usando o rejunte acrílico, né? Aquele que já vem pronto. E Suzane, é comum você precisar de refazer o rejunte no granito? Você indica que sempre haja essa observação do restaurador sobre a questão do rejunte e que ele refaça essa parte no trabalho de restauração? Olha, como eu já falei sobre um vídeo que a gente fala só sobre rejuntes, né? A pessoa, assim, quando o granito é mais claro, na verdade, muitas vezes vai ter que fazer, mas a tendência é que os rejuntes dos granitos, diferentes dos granitos para mármores, eles já são mais escuros, né? Então, se eu for falar em refazer, normalmente no granito são mais reparos, tá? São quando sai o rejunte para você reparar, porque eles são pedras mais escuras. Tem, claro, os rejuntes mais claros, que são acinzentados, né? Mas já é bem mais difícil. Quando o granito está muito sujo, no caso, o rejunte está muito sujo no granito, dá até para se limpar, tá? Para usar o mesmo produto que você limpa o rejunte do porcelanato, você pode usar para limpar o do granito, não vai ter problema nenhum, porque ele tem alta dureza, ele é bem mais difícil de ter esse queimado de ácido, né? Ele sendo um rejunte para limpar, sendo um ácido modificado. Você pode aplicar com certeza no granito que não vai ter. Sempre faça um teste prévio, né? Porque às vezes você acha que é um granito e não é. Bem como às vezes você acha que é um mármore e é um granito. Existem coisas muito parecidas com mármore que dizem que é granito e existem muitas coisas parecidas com granito que eles chamam de mármore, tá? Então, sempre fazer o teste, mas é bem fácil de identificar um granito do mármore, sabe? Você vê a diferença. Quando o rejunte for claro, normalmente ou você vai ter que reparar ou fazer a troca ou fazer a limpeza.
tá? Sempre cuidar do rejunte como qualquer trabalho que você for fazer. Porque se você deixar o rejunte muito sujo, muito diferente na peça, não vai ficar legal o teu trabalho no final, tá? Sim, Suzane, quais são os tipos de granitos mais comuns que você encontra aí nos seus clientes para trabalho de restauração? A gente sabe que existe uma infinidade de tipos aí de granitos, né? Conforme a cor, uma série de características. Mas quais são os mais comuns que você encontra e que você acha que os restauradores também vão encontrar? Olha, o Ceará tem bastante. É que tem muito. Para a gente falar um nome, preto absoluto, preto São Gabriel, o verde Labrador. Então, para a gente falar um nome é bem complicado, porque tem muitas marmorarias que eles colocam o nome próprio, entendeu? Ele não é que. Tem marmorarias que respeitam aquele nome, mas tem marmorarias que colocam outro nome, entendeu? Mas esses são os mais comuns. Daí tem, nossa, infinitos nomes, entendeu? Mas preto São Gabriel, preto absoluto, verde labrador, rosso verô, não é rosso verô, não é mármore, aquele o granito vermelho, sabe? Então são assim os que a gente, o branco Ceará, sabe? Então são esses aí são os mais comuns assim que a gente acha, embora aqui em Curitiba não tenha muito granito, sabe? Mas assim, quando a gente for falar, se eu estiver falando para um público lá de Cachoeira de Itabimirim, lá no estado do Rio de Janeiro, já vai ter muito tipo de granito lá, muitas pedras lá, e as pessoas vão saber os nomes lá que são mais comuns para eles das pedreiras que saem de lá, sabe? Quanto aos granitos, tem uma situação que você sempre fala nos seus vídeos, que é o seguinte: existem determinadas pedras ou características dessas pedras que elas não devem ser usadas em ambientes externos, porque elas são muito sensíveis, né? Principalmente aí as questões naturais, a chuva, essas coisas. Dentro dos tipos de granitos, tem algum tipo, alguma característica de algum granito que você não indica que fosse usado no ambiente externo, que deveria ser usado só no ambiente interno? Granito não. Granito não tem essa peculiaridade, porque ele é uma pedra de extrema dureza. Ele tem uma resistência muito maior. Eu não recomendo, no caso, granitos polidos para fora, porque ele vai ficar liso. Então, se ele tomar chuva, tomar água, a água da chuva vai deixar ele liso, tá? Por isso que externo tem os granitos flameados, os granitos brutos, os granitos escovados, entendeu? Que são pedras para se usar fora, onde que vai tomar água, mas não existe esse cuidado, tá? Esse cuidado de pedras externas só existe quando a gente está falando de mármore, tá? O mármore é muito sensível, a água vai destruir ele, mas no caso do granito, não. Pode usar embora também tenha mármores brutos, que são usados externos, que tem mais resistência, a mesma coisa eu falo. O único risco de um granito polido fora é que ele vai ficar liso, as pessoas podem acabar escorregando, entendeu? Mas granito não precisa se tomar esse cuidado, não. Tá? São pedras de extrema dureza. Ô, Suzane, pegando esse gancho que você falou do granito polido, se você chega numa obra e a reclamação do cliente é que esse granito polido está causando acidentes, né? Por exemplo, porque está muito escorregadio, qual seria a solução do restaurador para esse cliente? Olha, no caso do granito, fazer uma aplicação de antiderrapante, né? Funciona. Entendeu? E também ele não corre o risco de ter tanta perca de brilho como nas outras pedras, entendeu? Então, fazer um teste, teve uma escola aqui que nós fizemos a aplicação do antiderrapante numa área deles ali, que era a área de alunos, parte interna, só que era uma parte muito perto do hall, da saída ali dos alunos. Então, quando estava chovendo, eles molhavam o pé e os alunos acabavam escorregando no granito, que era interno. Então, lá nós fizemos uma aplicação de antiderrapante, não teve perca de brilho e funcionou muito bem. Mas não é porque lá não teve que todos os granitos eu não vou fazer teste, tá? Sempre tem que se testar, ver qual que é o resultado, qual o tempo que ele vai ficar, que ele vai precisar ficar esse produto sobre essa superfície, tá? Sempre se fazer esse teste, porque às vezes, dependendo da peça, você deixa 1 minuto, dependendo da peça, você deixa 2 minutos, né? Então, o coerente ali numa área que escorrega seria colocar o antiderrapante, sabe? Seria o método mais rápido, vamos dizer assim. E não ficaria esteticamente feio como as fitas antiderrapantes, né? Tem muitos locais que colocam fita antiderrapante, fazem um corredor, né, de acesso com fitas antiderrapantes que também funciona.
Mas na Mas hora de... eu imagino que essa fita também depois pode gerar um problema futuro, né? E precisar de limpar o granito ou não? No granito, você acredita, por estranho que pareça, no granito, muitas vezes a gente tira e ele conserva o brilho normal. Às vezes a gente precisa tirar a fita para fazer uma recuperação, para polir ele, né? Normalmente, no granito, onde está a fita, ele está protegido. Que se fosse no mármore, se arrancar, ia levar o brilho, né? Pelo excesso de cola. No granito, não, ele vai deixar um excesso de cola que você vai remover, mas o brilho vai estar intacto. Para você ver como que ele é duro, como ele é diferente, né, dos outros. Como ele é mais Percebe? resistente, né? Mais resistente, isso aí. É, Entendeu? falando na resistência do granito, mas também a gente verificou não só das perguntas que os seguidores trazem para a gente nas suas redes sociais, mas também algumas pesquisas, que é comum ocorrer o esfarelamento do granito. Ah, sim, 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 sim. O esfarelamento ele ocorre pelo excesso de umidade no contrapiso, que é o mesmo caso da eflorescência, tá? Embaixo, se o contrapiso começar a receber muita umidade externa ou tiver num ambiente muito úmido, esse granito não for protegido por um impermeabilizante eles chamam de selo, né? Não for colocado um selo embaixo que bloqueia essa entrada da umidade interna para fora, por mais que você coloque o impermeabilizante sobre, ainda se é necessário em áreas muito úmidas que na hora da instalação ele seja feito esse tratamento, tá? Ou manta asfáltica, ou aplicar esse impermeabilizante que fica por baixo dessas pedras, tá? Para proteger essa entrada de umidade. Quando não é feito, o que que acontece? Você precisa, por exemplo, quando já está esfarelando, ele começa bem sutil, ele começa como se fosse um queimado de vela. Sabe quando desce a parafina que ela cai? Você tá com a vela acesa e cai a parafina, que fica uma ondazinha em cima? Sim, Primeiro caso de fluorescência num granito é isso, esse efeito. Se o restaurador chegar lá e olhar e ver algumas coisas como se fosse uma vela, que às vezes é vela, tá? É bom raspar lá para ver se sai. Que viu um diadinho como se fosse uma pingo de parafina em cima, isso daí já é um caso que, com certeza, existe uma umidade muito forte embaixo desse piso. O que que você precisa fazer? Tá, primeiro passo. Você não vai falar para o cliente remover todas as pedras, é óbvio que não, porque vai dizer que você está louco, né? Nesse caso, você vai precisar remover todo o rejunte, tá? Aplicar um produto, normalmente isso aí vai acontecer em cozinha e banheiro ou lavanderia, tá? Que é onde tem o maior índice de água, que as pessoas costumam jogar muita água. Você vai ter que limpar todo o rejunte e passar aquele produto para anti-sais, né? Ou o endurecedor de concreto por dentro para você tentar tirar, secar esse piso e tirar esse efeito químico, né? Porque ele dá liberação do sal do contrapiso. E você, depois desse processo, uns 2 dias, primeiro você limpa ele bem, não joga mais água, só limpa ele e tira o rejunte. Tirou o rejunte, deixa um dia para ele liberar essa umidade, principalmente se o dia estiver quente e não for no lugar que soa. Porque tem ambientes que soam, né? Começa a suar, daí é pior. Depois que você tirou todo esse rejunte, que liberou um dia essa umidade, você pode entrar com esses produtos, aplicar dentro desse rejunte. Um dia depois você vem e reaplica, faz o rejunte novamente, fecha ele, daí você pode fazer o teu tratamento. Ou se for só esse queimadinho, essa sensação de parafina, nesse caso aí você só dá um restauro sobre ele. Agora, se ele já tiver com buracos, daí você tem que passar lixa. Se você for ter que passar lixa, ele já tiver esburacado, você vai ter que usar lixa metálica, daí você faz todo esse processo antes. Primeiro você faz todo esse lixamento, devolve o polimento para ele, daí que você vai remover o rejunte e vai fazer esse tratamento e devolver o rejunte novamente. São etapas diferentes, tá? Porque você usa toda a água antes de você fazer essa secagem, se você for precisar. Quando você usa a lixa metálica no granito, você vai precisar usar muita água, tá? Para você não dar poeira. Porque a lixa metálica sem água, ela vira aquele pó, né? Que eu digo que o cliente vai ter que achar no meio da obra. Então, a gente tem que usar com bastante água para que ele não tenha esse efeito, tá? Então, você vai molhar tudo o que você tem direito, esse piso. Daí, você vai remover esse rejunte, fazer esse tratamento e depois fechar o rejunte novamente para você evitar que isso continue, que persista esse problema, né? Agora,
Quando você chegar numa casa que você coloca uma chave de fenda dentro do piso e ele tá todo esfarelado, daí já não tem mais jeito, daí já é a troca, tá? Isso aí é quando você tem só as feridinhas, né? Mas muita gente, sabe onde que tem mais feridinha? No hall, na entrada da porta de externa. Quando você tá fora, que é aquela parte que vem do externo, que ele bate no hall, que bate no externo, que acaba entrando umidade por debaixo da porta, bem naquela área, o maior ataque desse tipo de umidade que eu estou falando é bem ali, é o mais difícil de tirar ainda. Porque daí você normalmente tem uma porta de vidro, ou você tem uma porta de madeira, você tem os ganchos, aquele ganchinho da porta, que você vai travar a porta. É terrível e é a parte que é mais atacada por esse tipo de feridinha. Inclusive nos mármores, que são tão duros como o granito, também costuma dar muito dessas feridas, tá? São feridas que a gente chama. Suzane, então, pelo que eu entendi, chega um momento em que o restaurador olha para um granito e vê que ele não tem como ser recuperado. O Isso esfarelamento é tão grande que é. não tem como ser recuperado. Não. Mas isso aconteceu comigo uma única vez, tá? Uma única vez. Então, não é uma coisa que é muito, assim, que acontece sempre. Não, uma única vez. Deu colocar, que foi esse caso que eu falei, que eu coloquei a chave de fenda, aquilo estava esfarelado, sabe? Você coloca. Você fez esse teste em quase todas as Não, porque. pedras? Como que Não. você soube que era uma situação que não dava para trabalhar? Porque assim, ele estava muito esburacado e eu estava com uma chave de fenda na mão e eu queria ver se aquelas feridinhas estavam soltas, sabe? E quando eu passei a chave de fenda, aquilo ia esfarelando. Ele ia arrebentando como se eu estivesse colocando uma chave numa areia. Entendeu? Ele estava arenoso já. Entendeu? Foi uma única vez. Que isso que me deu, que eu sempre alerto os clientes quando tem aquelas feridinhas, eu digo, ó, chega um momento que o sal, porque o sal passou por dentro da pedra, ele comprometeu a estrutura, entendeu? Ele comprometeu a estrutura da rocha, porque ele é um sal que vem do contrapiso, né? Ele passa do calcário, ele libera aquilo e ele vem destruindo por onde ele passa. Então, ele já passou um pouco? Passou. Só que se ele continuar tendo o acesso ali fácil, ele chega uma hora que ele decompõe a pedra, tá? A mesma coisa quando eu falo, que as pessoas não acreditam, mas a irmã da minha sócia tem uma pia que ela quebrou, ela estava tão podre de umidade, ela foi cortar um peixe em cima da pia de granito e estourou a pia. Ela me chamou lá para ver se eu dava para grudar de volta, não tinha como grudar porque de tanta umidade que tinha naquela superfície. Porque as pessoas não entendem que elas precisam se manter sempre secas, né, impermeabilizadas. Então molha. A água, ela não tem bloqueio, ela sempre vai para frente. Até tem o símbolo da água, né, que a água desvia os obstáculos, né, mas quando ela não tem obstáculo, quando ela tem obstáculo, ela não tem para onde ir, ela molha o obstáculo. Ela penetra por dentro do obstáculo e vai embora. Ô, Suzane, Entendeu? a gente pode usar aí aquele ditado sal em pedra dura, tanto bate até que Tanto bate fura? até que estoura ela inteira. Né? Que é o sal do calcário debaixo do contrapiso. E, nossa, é bem comum. Normalmente, Ivana, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era criança, a gente ia no cemitério e via esse cal, né? E eu jurava que era um cal que vinha do defunto. Era um caldo do defunto que escorria e saía da pedra, sabe? E agora que eu estou trabalhando com isso, eu vejo que é comum, às vezes até em fachadas de prédio, você vê esses escorridos brancos, entendeu? Que nada mais é que o calcário se soltando todo para fora. Olha que Uhum. coisa, né? E parece assim, a gente acha que no passado não acontecia, que começou a acontecer algo a partir de um momento para cá, e não, foi que a gente começou a evoluir, que começaram a ter mais pedras instaladas e mais prédios enormes. Antigamente, quando a gente era criança, não tinha esses arranha-céu, esses prédios. Então, à medida que as construções que deixaram de ser casas, né, Uhum. os ambientes domésticos nossos que a gente tinha, as casas, né, que a gente morava, que tinha a nossa calçadinha, que a mãe todo dia lavava, e daí passou a ser um condomínio que tem que depender de um funcionário que vai lá em determinado tempo para lavar, e nem sempre ele vai lá e lava, né? Tanto que deixa virar a mancha branca porque secou. Ele deu tanto sal ali que ele foi secando, nunca ninguém foi ali passar uma água. Então, talvez isso acontecesse na nossa casa, nas nossas casas antigamente, que a mãe não deixava acontecer porque a mãe lavava, entendeu? Quando é casa é muito mais difícil de você ver esse tipo de coisa. Você vê mais em apartamentos, coisas que dependem de terceiros, que dependem de funcionários que vão e limpam, entendeu?
Então, Ô, olha que Suzane, coisa. Suzane, você falou aí, você passou alguns procedimentos em relação ao rejunte no granito, né? Como fazer Aham. para trabalhar o rejunte. Quando você faz esse tipo de trabalho do rejunte no granito, como que você faz com a garantia? Você dá a garantia desse trabalho ou tem alguma observação? Como que você faz em relação a isso? No caso de fluorescência, Ivana, não dá para dar garantia, entendeu? Porque você não sabe de onde vem a umidade, você não sabe se é só a que veio do ralo, se é alguma que está vindo de outro lugar, entendeu? Pode ser uma mancha que venha de um outro quarto, às vezes do outro prédio do lado, que entre pela parede, que faça essa umidade aparecer. Então, são muitos casos, é muito relativo de onde pode ser, entendeu? Você diz, ó, se for daqui não tem problema, vai sanar. Mas se for de outro lugar que tenha vindo, igual no caso que eu cito da banheira, da jacuzzi que tinha naquela casa, e que não dava para ter, como que eu ia dar uma garantia se, eu não, se mesmo removendo todo o rejunte, você via água circulando por dentro da cerâmica? Não tem como dar, lá é paliativo. Tem lugares assim que a pedra está instalada no bloco de terra. Então eles cavam a terra, constroem uma escada e botam lá em cima, a umidade está vindo da terra. Não tenho como dizer assim, eu vou eliminar essa terra aqui, vai ser uma beleza. Não, entendeu? Não tem como. A água vai continuar entrando. A não ser que, como eu falei para você, removesse a pedra e colocasse uma manta asfáltica. Entendeu? Teve uma obra que a gente fez, eles começaram até a me pressionar. Olha só como é perigoso isso daí de fluorescência. Que você tem que ser muito claro e você, de repente, até colocar num papel. Então, a gente foi fazer uma escada e realmente aquela escada tinha só uma floreira aqui na lateral, tinha uma floreira na lateral, assim, e que era o único lugar que poderia vir a umidade. E mesmo a gente limpando, trocando todos os rejuntes, não dava para pôr massa plástica porque era parece uma torneira aberta. A água ela nunca parava de sair. Então, por mais que quando você tentava colocar a massa plástica, ela soltava, entendeu? Porque ali eu já estava partindo para massa plástica, o que é errado, porque eu falei que existe o rejunte epóxi, né? Mas ali, na época, a gente ia passar a massa plástica mesmo, mas nem a massa plástica aderia, porque a água era mais forte que a massa plástica. Então, daí a síndica me questionou, mas você falou que ia parar a água. Sabe? Às vezes mesmo que você explique, se você não colocar no papel, a pessoa acha que você vai resolver se tem a varinha do pirim-pim-pim, entendeu? Que se você mexer ali, você vai sanar um problema de anos. Eu cheguei a pedir para uma amiga minha, que é engenheira, ir lá para ver para mim, da onde que ela achava que vinha, ela andou, ela vistoriou tudo, ela falou assim, não, isso daqui é só arrancando todas essas pedras aqui e colocando uma manta asfáltica para proteger, para essa água não entrar embaixo dessa pedra. Ela falou assim, não tem solução. Não é alguém vindo aqui e ali a gente acabou tomando um prejuízo porque eu nem questionei mais. Eu vi que aquele pessoal era totalmente assim incoerente, entendeu? Eles eram incoerentes. Sabe aquela coisa assim que você diz, para não me incomodar eu não vou nem correr atrás disso daqui para não me incomodar? Mas tem coisas que vale a pena você perder o dinheiro e não precisar mais conversar com aquelas pessoas. É a melhor forma disso. Tanto que para você ver como eles tinham uma incoerência, que todos os dias a gente ia lá, tinha que lixar. E lá fazia pó porque era muito sal. Era muito sal, ficou bonito, ficou brilhando, mas, porém, a umidade não parava de sair. A umidade é como se tivesse uma torneira aberta em algum lugar que direcionava para aquelas pedras. Então, eu recomendo o quê? Quando vocês forem num caso desse, é bom nem pegar. Já falar para a pessoa, dizer, olha, é melhor você procurar um engenheiro antes, para verificar, existem empresas que vêm e colocam produtos coloridos, né? Eles jogam em determinados pontos, produtos coloridos, mesmo às vezes na própria água, né? Que sai para fora do condomínio, um ralo, por exemplo, um ralo do acostamento, não sei aonde. Então, eles sabem exatamente, eles colocam cores diferentes, porque eles sabem que em determinado momento vai desembocar essa água onde está o vazamento. Da onde vem? Aonde está esse vazamento, entendeu? Poderia ser até um cano que rompeu. Como eu comentei que eu vi nos Irmãos à Obra, eles descobriram que por baixo de uma casa deles existia um rompimento de um cano, que eles iam ter que estourar, abrir toda aquela valeta ali para tirar o rompimento. E descobriram que lá nos Estados Unidos existia uma empresa que fabricava um cano
de PVC por dentro, sem precisar arrebentar a obra muito mais barato, né? Mas pode ser coisas assim. E nós, restauradores, nós não podemos se comprometer a um trabalho de engenheiro. Para isso, existem empresas específicas, existem pessoas específicas que sabem localizar e descobrir onde é. Entendeu? Então, quando se tiver muita umidade, se a pessoa já não tem muita experiência, não tem muito conhecimento, já diz, puxa, nossa, precisa de uma avaliação no engenheiro. É muita umidade, é fora do normal, acho que não vai resolver, vai ficar bonito, porém vai continuar molhando, vai continuar formando sessal, porque lá era diferente até de uma outra obra que eu pedi para a mulher falar para a empregada secar. Lá era só secar que ela não tinha problema. Agora ali não, ali era muita água mesmo, entendeu? Então não tinha o que fazer. Então a dica fica a dica, né? Não pega. Não pega. Tem muito sal, tem muito escorrido na escada, parece já virou uma caverna a escada, você não vê nem que pedra que é. Declina o convite e passa para o engenheiro que ele está mais apto a descobrir e resolver o problema para o cliente. E você não se incomoda. Suzane, você falou que o granito é uma pedra muito resistente. Então, a gente imagina que o granito seja resistente à água, fogo, calor, tem uma resistência maior do que, por exemplo, o mármore. E aí eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, se o granito é mais resistente que o mármore e se, por ser mais resistente, o trabalho do restaurador é mais fácil no granito do que no mármore. Mais difícil? Ele é mais duro? Mais difícil? Ele é um serviço relativamente mais caro que o mármore, porque você perde mais tempo. Então, assim, tem até um vídeo do Rodrigo que eles estão polindo com uma LVS um granito. Daí ele fala assim, quando a pessoa diz assim, eu fiz tudo certinho como você falou e deu errado, não deu brilho. Daí ele pergunta para a pessoa assim, quanto tempo você fez isso? Quanto tempo você levou para fazer essa quantidade de metros quadrados? Aí a pessoa diz assim, 2 horas. Na hora ele vê que foi o problema, foi da lixa, do lixamento. Então, se no mármore eu vou lá e passo 10, 12 vezes a lixa e eu resolvo o meu problema, você pode ter certeza absoluta que 30, 40, 50 vezes você vai ter que passar pelo granito, dependendo como tiver essa superfície. E isso eu estou falando ainda quando você não precisa passar lixa metálica, tá? Quando você precisa usar as lixas metálicas, quando você chega na última lixa, quando você vai partir para 50, você tem que ver e limpando e vendo visualmente a remoção dos riscos da metálica, tá? Porque se você deixar um risco da metálica, da última metálica, quando você chegar lá no final, você vai aparecer todo ele. Todo ele vai vir para cima, como se fosse um reflexo. Ele vai refletir todos os riscos, tá? Ele vai fazer um reflexo de todos os riscos que estão internos, você vai ter que começar tudo de novo, do zero. Às vezes não é nenhum fato, às vezes ele chega até a dar brilho, Ivana, mas os riscos que ficaram, eles vão permanecer. Então, quando eu falo assim, quando eu falo, como que você vai fazer? Você vai fazer até sumir. Quando você vai enxaguando, você vai passando a água e você vai tirando todo ele e vê se você tem um risco mais grosso que você identifica como o da última lixa. E isso daí não tem vezes. Não é 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, não, até sumir, entendeu? Então, esse processo aí do granito é muito mais complicado, muito mais demorado. Então, o tempo que eu faço 60 metros quadrados de granito, eu faço, tipo, 200 metros quadrados de mármore, tá? Então, é um serviço muito mais caro, gasta muito mais tempo, muito mais lixos, muito mais produtos do que você gastaria o normal. Isso aí é muito importante para o restaurador saber fazer um bom orçamento. Isso, entendeu? Porque acha assim, claro, vai ser muito, muito difícil você chegar num granito que é só polir. Quando precisa ser polido, ainda o cliente acha que o granito tá bom, porque ele é muito mais resistente também. Então, por exemplo, assim, um mármore em 3, 4 anos, ele já vai estar completamente desgastado. Um granito, ele vai ter 10, 12 anos para ele estar desgastado. Você percebeu? Porque o grau de dificuldade também, uma vez que ele demora mais para desgastar, quando ele desgasta também, ele fica só no osso, né? E quando ele está no osso, que as pessoas normalmente vão te chamar para fazer. Então, se o granito tivesse com 6, 7 anos, daria só para polir, mas normalmente eles chamam quando tem 12, 13, quando eles vão acordar e vão lá ver que realmente a coisa está feia.
Ô, entendeu? Suzane, se você estivesse conversando com um cliente, vamos imaginar que é um cliente aí há mais tempo, que tem muita confiança em você e no trabalho que você faz, já é um cliente parceiro. E o cliente fala para você assim, Suzane, estou querendo fazer aqui uma parte da minha casa que não tem pedra e eu quero colocar. É, entre o granito e o mármore, o que você me indicaria? Tem alguma vantagem? Vamos dizer, é um ambiente interno, né? Que ele quer colocar uma pedra e ele vai pedir a sua ajuda como restaurador, antes até de consultar um engenheiro, antes de olhar o preço das pedras. Falar assim, olha, o que você me indicaria colocar aqui nesse ambiente interno? Quais as vantagens do granito e do mármore? Olha, assim, Ivana, normalmente eles vão perguntar, normalmente eles perguntam para mim produtos para fazer a impermeabilização do fundo, entendeu? O que eles usam para impermeabilizar o fundo? São coisas diferentes, porque existem lojas específicas às vezes, e tinha lojas aqui em Curitiba, algumas lojas que eles chamam de boutique de pisos, que inclusive tinha uma que o cara levava um piso para o cliente ver. Por exemplo, assim, ele dizia assim, eu quero colocar esse piso na minha sala. E quando o cara via que não ia dar certo, ele pegava uma caixa, levava lá e colocava no meio do ambiente do cara, para mostrar para o cara por que ele deveria pôr ou não, né? Por exemplo, tinha um cara que queria colocar essa pedra branca na churrasqueira. Ele falou assim, carvão não combina com essa pedra, né? Ou ele já entendia, ele já fazia a leitura do ambiente, pela experiência dele, ele sabia. Agora, eu, Suzane, como restauradora, eu ia dizer que dependendo do ambiente, um granito ia ficar muito bonito no ambiente de churrasqueira, entendeu? Uma churrasqueira, assim, uma garagem, uma coisa assim, eu falaria já do granito. Para uma sala, um mármore, claro que tudo tem resistência desde que ele saiba como manter, ele mantenha da maneira correta, entendeu? Agora, por exemplo, bancadas em mármore, lá num bar, no espaço gourmet que eles criam aqui, né? Muito espaço gourmet, e eles vão lá e assim, vão instalar este mármore aqui. É lógico que você já vê que não vai dar certo pelo efeito químico que o ácido tem sobre o mármore. Então, eu falaria assim, não, na minha casa, então, tá? Se eu fosse, quer dizer, na minha casa dificilmente alguém bebe, porque a gente não toma bebida alcoólica, mas vamos supor que eu fosse fazer, eu iria até por um refrigerante, alguma outra coisa que fosse manchar, eu fosse fazer uma churrasqueira, eu ia usar granito, entendeu? Eu ia usar granito. Numa sala, mármore, entendeu? Eu ia usar mármore, eu não ia usar porcelanato. Não ia. Eu, Suzane, né? Não ia. Tem muitas pessoas que estão colocando aí, Ivana, mármores que imitam porcelanato. Ele é uma casquinha de ovo, ele é igual uma porcelana. Você já viu aquelas canequinhas de porcelana que a gente tinha antigamente? E essas canequinhas de porcelana, elas são uma casquinha. Se quebrou aquela casquinha da porcelana, acabou teu charme, entendeu? Então, as pessoas, um produto, por exemplo, que seria só para pôr numa parede, o pessoal está sentando em piso, tá? Eles estão colocando em piso. Isso aí vai durar? Claro que não, já começou a pipocar os problemas dos mármores aí que estão imitando, das porcelanatas que estão imitando o mármore. Então, seria uma coisa que eu não ia colocar na minha casa, porque a hora que eu tenho que trocar, ou vai existir uma restauração para isso, caiu alguma coisa, eu vou restaurar lá com Ceramicure, que eu posso fazer a cor similar à do mármore, mas olha quantos problemas que eu tenho. Se cair qualquer coisa, vai quebrar o esmalte, e depois eu tenho que fazer um polimento igual de porcelanato, eu não tenho a benção da lixa para lixar. Então, assim, porcelanato realmente é uma coisa que eu não colocaria na minha casa, entendeu? Mas tem pessoas que estão super felizes. Você chega numa casa, a pessoa está com porcelanato, ela ama porcelanato, está super feliz e está tudo bem. Mas eu entendendo de mármore, de granito, tem coisas na minha cabeça que automaticamente eu sei que não combinam. Entendeu? Automaticamente eu já sei. Se a grana tivesse curta, até poderia pôr uma parede imitando mármore, um porcelanato imitando mármore numa parede que ninguém vai pisar. Mas agora no chão, é óbvio que não, sabe? E tá tudo bem, você vai no cliente, ele mostra, eu não vou dizer para ele, nossa, que burrada que você fez. Não. Ele vai ver, o tempo vai mostrar para ele, né? E às vezes lá mora dois velhinhos dentro da casa, só arrasta o andador, então não tem problema. Não vai estragar, né? Então, como eu fui numa casa que era só dois velhinhos, andava daqueles andador,
Então não vai ter problema, não vai estragar tão fácil assim. Mas uma coisa a longo prazo para uma família que tem criança, sabe? Que tem até animal doméstico, colocar esse tipo de coisa pode ser um problema muito sério, tá? Ô, Suzane, me despertou, você falou assim que hoje é muito normal os apartamentos ter esse espaço gourmet, né? A Aham. gente vê vendendo muito, muito apartamento e está ali inserido como uma vantagem o espaço gourmet. E eu fico aí, eu vou chamar a atenção dos restauradores que estão nos assistindo, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas onde que eu vou oferecer meu serviço? Onde que eu vou oferecer meu trabalho? E aí você passa em frente a esses grandes condomínios, vê essas sacadas, né? Que são os Uhum. famosos espaços gourmet. E Ou então, assim, não, e tem sacadas e tem ambientes dentro dos prédios que se chama, tem o salão de festa, tem o espaço gourmet, em grandes apartamentos duplex, em cima do apartamento, perto da piscina, é o espaço gourmet também. sim, e Então são aí muitos é uma possibilidade do restaurador oferecer o trabalho dele, deixar de o folder ou deixar o cartãozinho dele na portaria, né? E pedir para divulgar, porque é o que você fala no vídeo. Às vezes as pessoas nem sabem que tem aquele problema e que aquele problema tem uma forma do restaurador resolver para ele. Então, às sim. vezes, você tem que falar para o cliente: olha, se você tiver aí um ambiente assim assado, aí você coloca lá no seu folder, né? Uhum, Reformamos, espaço gourmet, áreas de piscina. Então, quando você uhum. fala assim, é mesmo, né? Lá eu tô com o meu. Restauramos, porque se É, você fala, se a gente falar reformar, eu vou quebrar e vou fazer outro. Ou eu vou consertar o que está estragado. O sim. nosso termo é restaurar, né? Restaure seu piso, né? Deixe seu piso novo de novo, entendeu? Seriam frases que você pode usar muito Sim. para o teu folder, entendeu? E para Então, restauramos despertar seu a piso. pessoa, né? Sim, sim. Por exemplo, condomínio, cada prédio que você passa, por exemplo, aqui vocês viram tem a Visconde de Guarapuava, aqui em Curitiba, que é um mar de prédio. Cada prédio daquele é um cliente em potencial. O próprio prédio, a estrutura do prédio é um cliente em potencial. Fora os seus 30 e poucos moradores, ou 20 e poucos, ou 15, todos são clientes em potencial. Entendeu? Então, tem pessoas que não sabem que isso pode fazer e você pode estar alertando através do teu folder. Todos os condomínios, se você chegar lá, vai apertar a campainha, ou que tiver o porteiro, porque agora tem muito porteiro eletrônico, né? Você bater lá, eles vão deixar você deixar o teu cartãozinho no hall, sabe? Ó, tá aqui, assim, um folderzinho, né? Igual o nosso. Eu vou até mostrar o nosso, depois a gente pode fazer uma gravação no nosso folder, né? Aquele que abre todo ele, que ele é pequenininho, o novo que nós fizemos, né? A gente mostra aqui e daí para ver como que as pessoas podem fazer, ter uma ideia de entregar esse cartão, né? E que a pessoa vai abrir e vai saber tudo o que você faz. Isso é muito importante, né? Nos cursos de vendas, né? Eu já fiz vários treinamentos de venda e o que eles falam lá é que a maioria das pessoas elas nem sabem que precisam do nosso serviço. Sim, é isso Então aí. você tem que ter uma forma de dizer para as pessoas: olha, você tem um problema e eu posso resolver. Eu tenho a Então solução. o restaurador é muito isso. Então, quando ele pega o folder dele e diz claramente lá o que é que ele soluciona, né? Eu faço restauração de pisos ao redor da piscina, no seu espaço gourmet, no seu salão de festas, né? Na bancada do seu banheiro. Então, quando você fala, a pessoa desperta. De fato, eu tenho uma mancha, eu tenho uma coisa que me incomoda, que tá feia, assim. Vou ligar para essa pessoa ela vir fazer um orçamento e ver se ela resolve para mim. Ela nem sabia e você, com seu folder, despertou nela o interesse. Com certeza. Isso é o básico, né, Ivana? Bem como hoje os anúncios do Google também são uma forte ferramenta, né? Para as pessoas que estão procurando. Mas o Google já é para quem está procurando. E quando você entrega no condomínio, que a pessoa, poxa, que legalzinho esse folder, vou dar uma olhadinha aqui. Nossa, nem sabia. Tem pessoas que ligam aqui quando elas têm um problema que elas vão no Google para procurar. Que são essas pessoas que eu falei, que ligam para mim e dizem assim, mas a pedra estava clara, estava escura, daí caiu um produto que manchou e deixou claro. Que você vê claramente que foi uma limpeza profunda que foi feita, né? Então, as pessoas, elas vão reconhecer o problema ou porque você fala para elas que você resolve, ela nem sabia que ela tinha, ou quando elas já tiveram o problema, elas vão te encontrar, tá?
É muito fácil isso daí. O importante é sempre você manter um profissionalismo muito grande, entendeu? Você falar, você entender, e todas as suas expressões forem coisas que a pessoa está sabendo que você sabe do que você está falando. Quando você fica titubeando nas frases, quando você tem medo, quando você, por estranho que pareça, o cliente capta o nosso medo, tá? Como tudo na vida, nós emanamos uma energia e o cliente sabe quando a gente está emanando uma energia negativa ou de dúvida, e você, por esses motivos que você não acaba não pegando o trabalho. Então, você se profissionalizar, você correr atrás de informações é a coisa mais importante que tem para você não ficar aí tateando e achando que você fazer uma limpeza profunda em algum lugar é um serviço de restauração, porque, lamentavelmente, deixa eu te contar uma história. Não é. Deixa eu te dar uma notícia, né? Não é. Uhum. Não é. Limpeza não é, porque a limpeza até o cliente pode fazer. Restauração é algo que o cliente não pode fazer, tá? Exato. Ô, Suzane, agora eu vou te fazer uma pergunta. A gente fez algumas pesquisas sobre o granito e eu vi um assunto bem interessante. Queria saber aí se você já conhece desse assunto e o que você pode trazer de novo dele para a gente, que é o seguinte. Dizem que eu li que tem uma nova tendência de granitos exóticos. E aí eu queria que você falasse isso para a gente. Se você já ouviu e o que seria esse granito exótico? Sabe o que você está me falando agora? Nunca ouvi falar em granito exótico? Vou ter que pesquisar essa informação para te dar uma resposta, sabe? Eu já vi assim, pedras exóticas são pedras únicas, tá? Da pedreira, mas eu vi mármores, tá? Que eles vêm até com pedacinhos de ossos dentro da pedra, com fósseis, entendeu? Então, essas pedras, normalmente, elas costumam ser bem mais caras, tá? Mas isso do mármore, tá? Então, eles vendem aquelas chapas, eles vendem o painel. Normalmente, os granitos são feitos painéis, esses que têm fósseis, que são pedras mais raras, entendeu? Que são extraídas. Então, lá na extração, na hora que eles extraem, eles já dão um trato todo especial, deixam todas as peças juntas e vende para fazer painéis, tá? De granito, agora que você me falou, assim, uma notícia nova, mas talvez seja o mesmo trato, né? São pedras diferenciadas, exóticas, que são usadas para determinadas coisas, para fazer um painel, para fazer alguma coisa assim bem peculiar, diferente não para sentar um piso, entendeu? Talvez Talvez seja seja algo disso. até importado, né? Que nós não Isso, temos aqui ainda. exatamente, entendeu? Algo assim. Eu já vi, igual você falou, eu fui fazer um trabalho na Melo, lá de Santa Catarina, com meu amigo Valmir, que trabalha na Melo, e eu fui para Santa Catarina com ele, e lá tinha esse painel que eu te falei. É assim, a coisa é muito lindo, muito lindo. Eles deixaram na parede como exposição, né? Que o cliente poderia comprar e levar para pôr lá na casa dele. Mas assim, tipo, coisa até com fóssil. Então, para você ver como o negócio era exótico, né? Que ele era exótico mesmo. Então, de qualquer forma, vai ficar aí um dever de casa para a gente Para a pesquisar para o gente pesquisar pessoal. para vir num próximo vídeo e falar sobre os granitos exóticos. É isso aí. Eu fiquei curiosa, querendo saber o Também, que é, né? também. E se for uma tendência, uma coisa de moda, daqui a pouco vai começar a aparecer aí. As pessoas vão comprar, vão colocar, aí os problemas começam a vir. Aparecer. Como eu digo para você, tudo que for na parede é mais fácil. Agora, se eles quererem algo com grande dificuldade, por exemplo, tem muitas pessoas que instalam mármore de parede no chão, a pessoa não consegue nem limpar. Já tive casos assim, que a pessoa não consegue passar o pano, não dura um pano de chão numa pedra dessa. E os arquitetos vão lá e instalam, e tá tudo bem, depois você sofre para consertar, o cliente sofre porque ele tem que te pagar para você resolver a dor dele, entendeu? Então tá. Bom, a gente trouxe assim algumas nuances diferentes sobre o granito, porque a gente está sempre falando dele, mas aí eu fui buscar assim uns pontos, né, que é legal o restaurador saber, é aquilo que você falou, sempre agrega, sempre quando o Sempre, sempre. restaurador tem conhecimento, um conhecimento maior sobre a pedra, sobre a situação, o cliente vai sentir mais segurança e vai dar sempre prioridade para o trabalho dele. Então a ideia hoje foi trazer esse lado diferente do granito,
para a gente trazer mais conhecimento para quem nos acompanha, ele ter mais credibilidade e não só manter a carteira, como trazer novas indicações, novos clientes para ele com esses conhecimentos aí, né? Então, pessoal, nós vamos ficando aqui com mais um Papo Reto com a Suzane. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Acesse as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, porque tem muito conteúdo, muito ensinamento da Suzane lá, tá bom? Obrigada, Suzane. Obrigada, Ivana. E logo nós voltamos aí com mais um Papo Reto, com novas informações. Vamos pesquisar aí. Agradecer a todo mundo que está acompanhando essas nossas aulas, né, que a gente anda dando aí ultimamente. E muito obrigado para todo mundo que teve a paciência de ficar acompanhando até agora. Tá bom? Abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.